Vamos lá então conversar com o professor Sérgio Guedes. Um empate, um 0-0 em que o Grêmio foi superior, mas teve, mais uma vez, professor, dificuldade ali no terço final, na conclusão, no passe para a conclusão. E mais uma vez, pontos ficam no caminho que a gente fica com a sensação de que dava para conquistar. Encerra uma primeira fase em casa com um aproveitamento abaixo de 50%, professor. Como é que o senhor analisa esse resultado e essa primeira perna do campeonato jogando aqui no Prudentão? Eu acho que hoje fica muito simples de avaliar todo o contexto, tá? Nós tivemos realmente o controle total do jogo. Eu vou só ser muito prático. A arbitragem, ela é conivente com quem quer ganhar o jogo, né? Ela conspira para o cara que quer amarrar o jogo. É uma estratégia, mas ela conspira para quem faz isso. Eu acho que nós tivemos todas as possibilidades para vencer. O primeiro tempo poderia ter sido mais contundente, né? E o segundo foi... eu acho que as trocas funcionaram, né? Quem entrou, procurou fazer o melhor. Um time baixou mais a linha ainda e que começou a criar dificultador. A gente jogou o Mancha, que antes dele a bola chegou com mais qualidade do que depois que ele entrou. Óbvio que deve ter tido orientação para inibir isso. Eu acho que a equipe deveria e poderia ter vencido o jogo. Então, qualquer coisa nesse momento que fale, pelo menos daqui de dentro, alguma coisa contrária a isso, é não prestigiar aquilo que a gente vai ter que fazer em Araraquara, né? Buscar o resultado contra o adversário que vai ter que vencer, perdeu, né? E você vê, perdeu para um time que não havia ganho. Então, essa competição ela é muito imprevisível. Por quê? Porque, tecnicamente, ela propicia isso. E tudo aquilo que eu falei a nível de arbitragem, um monte de coisa, conspira, né? Então, isso atrapalha. Mas eu tenho que elogiar a maneira pela qual eles entregaram, né? Tudo que a gente vai fugir disso é um processo que nessa semana a gente vai ter que tentar colocar mais contundência, frieza na hora de definir, né? E brigar por tudo aquilo que a gente quer. Então essa partida já não tem mais como economizar nada, é atrás de uma possibilidade possível. O time tem que se portar bem como visitante. Então é assimilar bem, descansar bem o time, uma semana que vai ter essa possibilidade, óbvio que a gente vai ter que treinar, mas a possibilidade de descansar bem o time e formar uma estrutura que propicie a gente ter segurança e contundência, porque isso vai acontecer no jogo, cedo ou tarde. Você só precisa estar muito atento a se aproveitar das ocasiões que fatalmente irão acontecer. Mas, em suma, eu não posso fazer nenhuma crítica, acho que todo mundo procurou fazer o seu melhor e tudo que a gente falar diferente disso, eu acho que os comentaristas têm isso como função, escolhas, um ajuste, um passe, uma ultrapassagem do companheiro. Isso vem dentro da grandeza que cada um quer para a vida e a gente espera que isso possa acontecer semana que vem. Professor, só sobre a campanha em casa, né? Foram 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 pontos conquistados dos 21 disputados. E muito se fala que a fórmula é muito fácil ganhar em casa e buscar ponto fora. Isso aí é o óbvio que se fala, mas na prática a gente sabe que é muito diferente disso. Você tem isso como... eu poderia justificar. Quando você tem mais o calor humano da nossa torcida, é muito legal, mas ela é distante. E quando você tem essa atmosfera muito perto, você deixa todo mundo muito ligado. E aí, tudo isso que a gente fala de equilíbrio ou não, é empurrado para cima, é jogado para cima do adversário. Você ganha na força. Então isso, de uma certa forma, obviamente, é uma justificativa, né? Uma explicação. Mas muito pouca gente teve os números que nós tivemos fora. Então, significa o quê? Que nós jogamos sempre da mesma forma. É um time que procura colocar uma condição de jogo, que eu acho que a divisão pede isso mesmo, e eu tenho isso como linha de conduta, de jogar da mesma forma. Você muda uma situação, mas você quer o resultado. E o adversário se lança mais. Então, o que significa? Que o nosso time joga muito linear o tempo todo e a concorrência não. A concorrência vem atrás de ponto, vem atrás de não jogar, vem atrás de não acontecer nada na carreira de cada um futuramente, mas vem por aquilo que se quer, pelo campeonato, pelo tamanho de cada profissional. Nós poderíamos ter, sim, números melhores, mas todos esses números estiveram sob o nosso domínio, sob a nossa administração. Vencíamos os jogos. Especificamente hoje, não sofremos dessa forma e poderíamos ter sido mais contundentes. Em algumas outras ocasiões nós fomos contundentes e não administramos esse processo.
Então, cai muito em cima dessa ociosidade que a competição propicia e que você, como time, precisa cuidar melhor. Você não precisa chegar ao extremo em situações delicadas para proceder diferente. Então, essa é a minha analogia desse processo todo, que poderíamos, deveríamos, como todos, eu não vi nenhum time com um mando muito grande, mas a gente não tem nada com os outros, né? A gente gostaria e queria números melhores nossos. A vitória do Taubaté, tudo colocaria por terra, e a gente poderia ter vencido o Taubaté. Nós vencemos o Taubaté, né? Até mais tranquilo do que nesse jogo específico.